Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e de coração eu quero agradecer você por estar aí para nos acompanhar a partir deste momento na reflexão da Palavra de Deus. Este é o programa que tem como objetivo estudar as profecias, os acontecimentos finais e temos feito isso desde o princípio. Estamos estudando uma série que praticamente já está quase a se findar. Falta poucos encontros para concluirmos essa série. Mas este é o encontro de número 68. Portanto, já temos 67 estudos, 67 encontros que já temos gravado aí para você se beneficiar com as suas mensagens. Cada um desses encontros, nós estamos trazendo títulos diferentes, tópicos diferentes a considerar. Mas, na verdade, é uma série no seu todo que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. Então, com base nessa série, com esse título, nós estamos estendendo esse assunto, estamos desenvolvendo esse assunto. É um assunto só, com títulos diferentes dentro desta série. E eu gostaria muito que, na oportunidade, você assistisse também os outros vídeos. Caso ainda não assistiu, evidentemente, né? Ou se você apenas assistiu alguns deles, que você assista a todos os nossos vídeos, porque eles estão se complementando, eles estão se ampliando, estão se explicando e hoje não será diferente. E eu gostaria que você entendesse bem o assunto de hoje, porque ele é esclarecido nos outros vídeos. Nós já vamos adentrar aqui no encontro de hoje, de número 68, nós já vamos adentrar com uma munição pesada, porque nós já temos explicado coisas anteriores a respeito das profecias escatológicas, e se você está se deparando com a mensagem da nossa parte pela primeira vez, eu não gostaria que você, ao ouvir o que nós vamos falar hoje, que você se sentisse chateado ou chateada, que você se sentisse ferido. Enfim, eu gostaria que você, ao invés de se afastar de nós, porque algo vai contrariar do que vamos falar, vai contrariar o teu ponto de vista, os conceitos que você tem acariciado até o momento. Então, ao invés de você se sentir magoado ou magoada com as nossas palavras hoje, saiba que essa munição pesada nós só estamos a usar porque já temos explicado, já temos usado outras munições. Desde o princípio estamos explicando levemente e vamos desenvolvendo o assunto gradativamente até chegar ao ponto que estamos a considerar a partir de hoje. Então eu queria que você se esclarecesse vendo os vídeos passados. Né? Então são muitos vídeos que nós já usamos debaixo do tema O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. Então hoje, na continuidade, evidentemente, não vamos explicar o que já foi explicado. Recorra aos outros vídeos e toda a sua dúvida será esclarecida, com certeza. Nós vamos esclarecer, porque é isso que nós temos feito de encontro a encontro. Eu gostaria de pedir também, além de você assistir os outros vídeos, que se você puder ter uma Bíblia em mãos e puder ler os textos que nós vamos apresentar aqui, então nesse empenho com certeza será mais proveitoso o nosso estudo. O Espírito Santo se agrada quando a pessoa demonstra interesse, dá atenção à sua palavra. Então, ele é o primeiro a demonstrar interesse, a querer que nós tenhamos interesse em estudar a sua palavra. Como diz em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. O Espírito Santo é luz, é ele que inspirou a Bíblia e ele fez para que nós tomássemos conhecimento. E quando ele vê que nós temos interesse, ele se alegra, ele sente satisfação, ele se aproxima e aquilo que parece obscuro da Bíblia se torna claro, porque ele ilumina, está na Bíblia e a Bíblia ganha para nós um sentido mais significativo, se torna mais preciosa do que se não for pela iluminação do Espírito Santo. Então eu peço, leia também o texto que nós vamos ler aqui e nos acompanhe nesse sentido, ok? Enfim, o fato é que na continuidade do que nós temos falado do Apocalipse 13, que fala da besta que sobe do mar, que é o papado, nós provamos isso, e do capítulo 13, a partir do verso 11, fala de uma segunda besta, a besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos da América. Mas os Estados Unidos da América é uma nação essencialmente protestante.
O catolicismo é um tipo de cristianismo. E os protestantes, no caso, os Estados Unidos, que é uma nação protestante, é um outro tipo de cristianismo. A diferença do catolicismo e do protestantismo, a maior diferença é que a Igreja Católica valoriza as tradições humanas, as tradições da Igreja, a liderança, os dogmas do Papa, que é o cabeça, o chefe da Igreja Católica. Enquanto os protestantes, em protesto a essa atitude do catolicismo, com base na Bíblia, porque eles usam a Bíblia, eles valorizam a Bíblia. Mas pelo menos, a princípio foi assim os Estados Unidos. Cresceu com esse conceito de valorizar a Bíblia e, de repente, com o passar do tempo, foi afrouxando esse zelo e hoje, evidentemente, não é mais assim. Nós já temos, então, explicado esses dois poderes, o catolicismo e o poder norte-americano, a nação dos Estados Unidos, que está citado ali em Apocalipse 13. Essas duas bestas ali são esses dois poderes. Nós já provamos esse fato. Enfim, o que nós encontramos ali do Apocalipse 13, que nós explicamos principalmente no último encontro? A contrafação de Satanás que Deus mostra para nós na profecia do Apocalipse. A contrafação de Satanás é porque ele está copiando aquilo que Deus faz. Todos os passos de Deus, Satanás está ali à espreita, observando e procurando copiar, para confundir os homens, e Deus no Apocalipse, em especial, descortina essa contrafação. Nos revela como que Satanás atua, quando atua, por que atua. Então Deus despe Satanás através das profecias, principalmente do Apocalipse, e nos revela esse fato. Veja, por exemplo, nós analisamos já no encontro anterior algumas coisas da contrafação e também em outras oportunidades analisamos isso, mas só para reforçar. Enfim, o Apocalipse 13, o verso 5, fala que o papado atuaria por um período, profeticamente falando, ou seja, numa linguagem simbólica, alegórica, num período de 42 meses. Apocalipse 13, verso 5. Mas esse período, na verdade, ele é citado aqui em outras partes, duas vezes no livro de Daniel, né? É citado esse período porque no livro de Daniel fala sobre o papado. E é citado 5 vezes no livro do Apocalipse. Se você analisar Apocalipse, eu tenho aqui Apocalipse 11, verso 2, ali fala 42 meses, o final do verso 2. Apocalipse 11, verso 3, fala 1260 dias. Então, 42 meses, 1260 dias. Agora, Apocalipse 12, verso 6, a última parte fala 1260 dias. E o capítulo 12 ainda, o final do verso 14, fala um tempo, tempos e metade de um tempo. E aqui no capítulo 13, o final do verso 5 fala 42 meses. Em suma, 2 vezes no livro de Daniel e 5 vezes no livro do Apocalipse. Se usa o mesmo período de tempo da atuação do papado, mas Deus utiliza essas 3 formas de linguagem. 42 meses, um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias. Então, aqui são 3 linguagens, no sentido profético, linguagens figuradas da profecia escatológica aqui, da atuação do papado, desde o período em que ele começou a reinar, até o período em que ele deixou de reinar, né? Que nós já explicamos esse detalhe da atuação do papado, que foi um período de 1260 anos. Então, todas essas 3 formas de linguagem, conforme nós já esclarecemos em assuntos anteriores, trata-se do mesmo período. É Deus falando daquele período que o Papa atuaria. Tempos e tempo e metade de um tempo, 42 meses ou 1260 dias, é o período do Papa que, desde o momento em que recebeu o bispo de Roma, autoridade do imperador Justiniano, do Império Bizantino, para que o bispo governasse ali em Roma, pela falta do rei ali em Roma. Então, desde esse momento, que foi no ano 538 da era cristã, até o ano de 1798, se estende então esse período, 538 a 1798, temos o período então dos 42 meses, do tempos e metade de um tempo, ou de 1260 dias. No ano de 1798, nós já espezinhamos isso, esclarecemos, debulhamos esse assunto. No ano de 1798,
o Papa Pio VI foi aprisionado pelo general de Napoleão e a partir de então, que foi o fim da Revolução Francesa ali, né? A partir de então, o Papa perdeu o seu prestígio, ele perdeu o apoio que possuía no passado. Durante 1260 anos, ele recebia apoio dos reis, ele era, é, ele era, ele era sustentado pelos reis, eles davam a sua autoridade ao papado, mas a partir desse ano, de 1798, o papado perdeu esta autoridade, perdeu o prestígio e até hoje está recobrando esse prestígio. Hoje, se você ligar os noticiários, se você acompanhar principalmente as reportagens pela internet do programa do Papa, ele já está praticamente voltando a exercer a mesma autoridade, a receber o mesmo prestígio que possuía durante o período da Idade Média, esse período que corresponde a 1260 anos, que é na linguagem profética, simbólica aqui, é 1260 dias, ou 42 meses, ou tempos e tempos e metade de um tempo. O fato é que da Revolução Francesa até hoje, o Papa já está se erguendo, mas o fato é que ele perdeu o prestígio. Ali no final da Revolução Francesa, o general Béthier, no ano de 1798, levou o Papa preso. E o que diz a profecia? A profecia diz que na paródia que Satanás realiza das coisas santas, das coisas sagradas, na sua imitação daquilo que é da parte de Deus, o que nós temos Deus revelando de Satanás nessa cópia do que é da parte de Deus? Enfim, o papado ele é tido como sendo o anticristo. É o instrumento que Satanás usa para pregar um outro tipo de cristianismo. Não o cristianismo que Jesus viveu e pediu para que vivêssemos, baseados na Bíblia. É o cristianismo baseado nos conceitos humanos. Então Satanás usou o papado e tem usado para ensinar um cristianismo fora da Bíblia. Então, nessa paródia, enquanto Deus usa o seu Filho, o Cristo, para ensinar as pessoas a viverem de acordo com a verdade, de acordo com os ensinos bíblicos, entre outros textos, leia lá São João 5,39. Então, enquanto Deus usa Jesus para ensinar as pessoas a pautarem a sua vida pela Bíblia, pelas Sagradas Escrituras, aqui também tem outro texto, entre outros, São João 17, verso 17, Satanás tem o seu anticristo, que é o papado, que é o instrumento que se coloca como homem no lugar de Cristo na terra. Ministra um outro evangelho, um outro plano da salvação. Então, ao invés de levar as pessoas a lerem a Bíblia, Jesus, no caso, que era o verdadeiro, na contrafação, Satanás usa o papado para levar os homens a lerem as tradições, a valorizarem as tradições. Na contrafação, nós olhando então Satanás imitando o que Deus fez através de Cristo, Jesus atuou na terra durante 3 anos e meio, dá 1260 dias literais. Mas agora, na linguagem profética, na contrafação, nós vemos a Deus revelando que Satanás copiaria a obra de Cristo no papado, usando ele durante 1260 anos, 3 anos e meio profético. Enquanto Jesus foi 3 anos e meio literais, o papado seria 3 anos e meio profético, que dá 1260 anos. Então veja, 3 anos e meio de ministério da parte de Cristo, na cópia da parte de Satanás, usando o papado, temos 3 anos e meio profético. Jesus, depois desse período do seu ministério, ele foi morto e depois ele ressuscitou. Na paródia, nós vemos aqui em Apocalipse 13, já estudamos muito aí, não vamos repassar os versos para não demorar. Mas você vê lá em Apocalipse 13, verso 3, em Apocalipse 17, verso 8, Deus fala muito dessa obra do papado, não só no Apocalipse, no livro de Daniel também, em especial. Deus usou o apóstolo Paulo para falar do papado, o próprio Cristo em Mateus 24 fez menção do papado. Enfim, o fato é que Jesus, o literal, da parte de Deus, ele, depois de 3 anos e meio, ele recebeu uma ferida mortal, morreu, ressuscitou. Então a besta, diz a profecia, Apocalipse 13, verso 3, 17, verso 8, o papado receberia uma ferida mortal e iria recobrar a saúde, iria ressurgir, iria voltar à ativa.
Então, veja a paródia, né? Da parte de Deus, enquanto Cristo, depois da ressurreição, ele comunicou o Espírito Santo aos discípulos, Satanás, ele diz a Bíblia, depois, no tempo do fim, quando ele estivesse já sendo reconhecido, voltando ao poder novamente, como outrora ele exercia, haveria uma aparente manifestação do Espírito Santo, mas é o espírito da contrafação. São espíritos de demônios que iria fazer com que cristãos, pseudos cristãos, pensassem que é obra do Espírito Santo que estaria atuando na vida deles. E então, com essa confiança, eles iriam falar línguas estranhas, eles iriam operar milagres, realizar curas, entrar em contatos com fenômenos. Leia na hora que você tiver a oportunidade, Jesus falando daqueles que seriam esses que Satanás usaria, enganando através de um falso espírito, Satanás atuando através deles. Então, na volta de Jesus, Jesus vai se deparar com esses, e esses enganados vão ficar surpresos. Então, lá em São Mateus 7, dos versos 21 a 23, Jesus já preparou o terreno, dizendo assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos me dirão: mas Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, não expelimos demônios, nós não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: afastai-vos de mim para a perdição, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, veja, aqui nós estamos vendo, na contrafação, eles recebendo o Espírito, e é uma referência no tempo do fim. E o Apocalipse, quando fala da besta recobrar a sua saúde, vir do estado dos mortos depois da ferida mortal, Apocalipse 13, 3, mencionado ali. Então, é no tempo do fim, nessa época que hoje a gente está vivenciando, estamos vivendo, é que aconteceria todos esses fenômenos, desses homens que vão ficar surpresos ao verem Jesus nas nuvens do céu, retornando a este mundo. Mas, enfim, a contrafação de Satanás é o falso espírito. Jesus, quando ressuscitou, ele deu o verdadeiro espírito para os discípulos. E agora o Apocalipse fala sobre o sinal de Deus, Apocalipse 7, para o tempo do fim, aqueles que são mais íntimos de Deus, aqueles que mais se identificam com a palavra de Deus, esses serão selados com o selo do Deus vivo. E qual é o selo do Deus vivo? Nós já temos usado também alguns vídeos para explicar que o selo de Deus é o santo sábado do Senhor. Então, a Bíblia defende este fato. Desde o Gênesis, antes da entrada do pecado, com Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, Deus já estabeleceu o sábado e, no curso do tempo, ele foi defendendo a verdade sobre o sábado para o povo de Israel. O Cristo, Jesus, veio defender o sábado e ele disse que o sábado foi feito por causa do homem e foi feito lá no Jardim do Éden, não foi feito no Monte Sinai, ele foi feito por causa do homem. Primeiro Deus fez o homem lá no Jardim do Éden, em Gênesis 1, 27 diz isso, né? E logo em seguida Deus deu o sábado, Gênesis 2, 1 a 3. Então o sábado é uma bênção para completar a felicidade, a alegria do homem lá no Jardim do Éden. E é por isso que Jesus falou em Marcos 2, 27 e 28. O sábado foi feito por causa do homem. E quem fez o sábado? Foi ele. Ele é o Senhor do sábado. Ele mesmo explicou: eu sou o Senhor do sábado. Então, no seu viver aqui na terra, Jesus veio explicar o valor do sábado. Como que o sábado é o seu sinal para fazer com que as pessoas se identifiquem com ele como o Criador. Ele é o Senhor e ele quer se identificar. Ele tanto quer se identificar com o homem que ele se despiu da divindade e se tornou homem para se identificar conosco. Então é um dia especial de comunhão, um presente do céu, do próprio Deus para o homem, o sábado. É por isso que é tido como uma aliança e nós temos explicado esse fato aí nesses encontros e nós temos falado muito sobre isso. Enfim, nós temos o sinal de Deus que é colocado pelo Espírito Santo na testa, na mente daqueles que, conforme diz o mandamento, Êxodo 20, verso 8, lembra-te do dia do sábado. Então, Apocalipse 7, 1 a 3, os servos de Deus, diz a Bíblia, eles recebem o selo de Deus na testa, onde você tem a capacidade de lembrar, de meditar e de aceitar as coisas.
O lado racional funciona se identificando com o coração de Deus. Então, nós já temos explicado, usando vídeos diversos para provar isso. Na contrafação, Satanás, de acordo com Apocalipse 13, ele também, agora, quando o espírito de demônios está imitando o Espírito Santo nas igrejas pseudo-cristãs aí, as igrejas que usam o título de cristã, mas não vivem as escrituras, não pregam as escrituras e negam as escrituras. Então, essas igrejas que estão com a Bíblia em mãos, mas não estão coerentes com a Bíblia, Satanás está fazendo uma contrafação do Espírito Santo, e é este poder de demônio que vai fazer com que as pessoas aceitem o sinal da besta, que é uma contraposição ao sinal de Deus. Então, o sinal da besta é o domingo. Né? E gostaria, antes de continuar, eu gostaria de dizer, eu já expliquei ali de uma forma especial no encontro anterior, que os que vão receber o selo de Deus, não é porque que guardam o sábado que recebem o selo de Deus. De uma forma especial, o sábado sempre foi o selo de Deus, o sinal de Deus para o seu povo. Mas ele é apresentado no Apocalipse como sendo no momento em que o mundo estiver unidos com o sinal da besta, e aqueles que querem ficar do lado de Deus serão cobrados por isso. E o sinal da besta é o mundo sendo unido em contraposição ao sinal de Deus. E o sinal de Deus é um período de 24 horas que Deus escolheu, é o último dia da semana, é o 7º dia da semana, e Deus designa esse dia como sábado, o sábado do Senhor. Então, esse é o sinal de Deus. E ele será realmente colocado na testa e no coração do fiel, conforme Hebreus 8, verso 10 diz, Deus não vai escrever mais a sua lei em pedras, mas no coração do fiel. Então, isso será realmente colocado no coração do fiel quando for esse fiel colocado à prova. Que nem Sadraque, Mesaque e Abdenego foram colocados à prova ali diante de Nabucodonosor, ao ter construído aquela grande estátua de 60 côvados de altura. Então, foi uma prova ali para aqueles 3 hebreus que foram fiéis a Deus, não se curvaram diante daquela estátua, mesmo diante de ameaça de tortura e de morte, eles permaneceram em pé, fiéis ao Senhor. O sábado, quando for colocado nessa situação de prova que o Apocalipse está nos apresentando, e isso acontecerá quando for cobrado que as pessoas observem o dia que o Papa separou como santo, na contraposição ao dia do Senhor. Então, quando o Papa impuser o dia que é o domingo, o primeiro dia da semana, que se opõe ao sábado do Senhor, que o Papa confessa que é o seu dia, é o sinal da sua autoridade para o mundo. Então, quando for imposto o dia do domingo, é que aqueles que guardam o sábado serão selados. Então, o assunto do selamento contido no Apocalipse é algo especial para o tempo do fim. É algo que acontece pelo poder do Espírito Santo. No caso, o sábado bíblico, defendido na Bíblia, o 7º dia da semana. Agora, o sábado que é criado pela tradição humana, pela mente humana, conforme o próprio Papa e o clero católico admite que o domingo, no caso, é uma criação da autoridade da igreja, e os evangélicos, pseudos protestantes, se observam domingo, eles na verdade não se trata de uma religião escriturística baseada na Bíblia, mas na tradição do homem. Então, quando for cobrado o assunto do domingo, também os que guardam domingo nessa hora, ao aceitarem nessa hora, é que serão selados com o sinal da besta. Antes dessa cobrança que será feita a nível global, não será, na verdade, o sábado ou domingo tido realmente como selo, conforme nos apresenta o livro do Apocalipse. É somente quando for ponto de litígio, ponto de controvérsia, ponto de debate, de discussão entre os que se denominam cristãos. Será realmente um assunto a ser discutido, porque será esse o assunto que será agitado dentro em breve. Não só por parte de cristãos, não só por parte do catolicismo ou do protestantismo, mas também por parte de estadistas, de líderes diversos e também por parte de pessoas que vivem no Oriente e no Extremo Oriente,
que não tem nada a ver com o cristianismo. O fato que se deduz da profecia de Apocalipse 13 sobre o selo de Deus e o sinal da besta, Apocalipse 7 e Apocalipse 13, é algo que será a nível global, e esse assunto é o sábado e o domingo. Então, nós estamos vendo, já explicamos, detalhamos esses assuntos, nós não vamos ficar aqui patinando no mesmo assunto que já tratamos. Recorra aos vídeos passados para entender melhor. Mas o que nós estamos vendo? Uma aliança entre catolicismo e protestantismo, trabalhando de mãos dadas, conforme o Apocalipse 13 nos diz. O protestantismo representado pelos Estados Unidos da América e o catolicismo ali mostrado pelo papado, a partir do verso 1 do capítulo 13, e esses dois poderes, no final do tempo, na última fase da história do mundo, iriam se unir e eles fariam uma aliança contra a lei de Deus. E o assunto do sábado e do domingo seria o ponto de destaque deste dilema, deste conflito. Veja lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos fazer uma comparação para você entender melhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos ver do verso 2 e o 3. E vamos ao mesmo tempo abrir em São Mateus, vamos ler esses dois textos e comparar, de Tessalonicenses e de Mateus. Capítulo 2 de Tessalonicenses e capítulo 7 de São Mateus. Então, abra nesses dois capítulos e vamos comparar aqui pontos importantes para vermos como que funciona o assunto da apostasia desses dois poderes, o protestantismo e o catolicismo, que conforme lemos no Apocalipse, eles estariam unidos no tempo do fim. Então, segundo Tessalonicenses 2, capítulo 2, verso 2 e 3, nós lemos assim: E que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Bem, estou lendo o verso 2, desculpe. É o verso 3 e o verso 4. Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Ou seja, Jesus não vai voltar, disse Paulo, sem que primeiro venha a apostasia. Então ele não está falando de qualquer apostasia, de qualquer desvio teológico, desvio bíblico. Ele está falando a apostasia. Então ele está falando de um poder de destaque de apostasia. E é uma referência do que Daniel falou do homem do pecado ali, né? Daniel 7, verso 25, nós já tratamos sobre isso. Então Paulo, que estudou as Escrituras para ser ministro de Deus, ele leu o livro de Daniel, que fala sobre o homem do pecado, que é o papado, já provamos isso. Então ele está falando do papado aqui, ó. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Jesus não virá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu li 2 Tessalonicenses 2, verso 3. Agora o verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Então veja, é uma descrição do papado. Nós já explicamos isso. Mas o que é importante aqui dessa qualidade do papado? Ele é o filho da perdição e também é chamado do o homem da iniquidade. O que é iniquidade? No sentido mais óbvio da palavra, significa ilegalidade. Aquele que pratica ilegalidade. Ilegalidade, na verdade, é a transgressão da lei. É por isso que primeiro João 3,4, ali está escrito que pecado é a transgressão da lei de Deus. E, na verdade, isso é ilegalidade. Porque a lei de Deus, ao ser transgredida, a pessoa que o faz está sendo ilegal, está cometendo um crime. É uma ilegalidade. E nós temos, então, iniquidade como sinônimo de ilegalidade ou como sinônimo de transgressão da lei. Então, esta é a apostasia especial da parte do papado. É por isso que Daniel 7, 25 fala: e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, se Deus manda guardar o sétimo dia da semana, o Papa, para ficar como o sétimo dia da semana, ele colocou a segunda-feira, que na verdade é o segundo dia da semana, o próprio nome já diz, né? Como sendo o primeiro dia útil.
Então, a terça-feira, que deveria ter o terceiro dia útil, conforme o original dos dias da semana, a terça-feira, já é 3, da palavra 3, terça-feira deveria ser o terceiro dia útil. Mas se a segunda é o primeiro, de acordo com o calendário papal, o calendário gregoriano, então se segunda é o primeiro, a terça é o segundo. E seguindo esse raciocínio, o sexto dia, de acordo com o calendário do Papa, é o sábado. O sétimo dia se tornou o domingo. Mas, de acordo com o calendário original, desde a criação, porque o ciclo semanal não se perdeu no computo do tempo, continua o mesmo em todas as nações, em todas as partes do mundo, pode ter mudado calendários de datas do mês, mas dos dias da semana continua o mesmo. Apesar das diferenças culturais, Deus não permitiu que o homem alterasse o ciclo semanal. Então, o sétimo dia da semana, de acordo com a Bíblia, é o sábado que todos têm ao mesmo tempo. O sétimo dia da semana é o sábado do Senhor e Deus há de cobrar isso de todos os homens, de acordo com a orientação bíblica. Mas o que diz lá em Daniel 7:25? Que esse homem do pecado citado aqui pelo apóstolo Paulo, o homem da iniquidade, ele, na verdade, iria atentar contra a lei de Deus, iria transgredir a lei de Deus, é o transgressor da lei de Deus. É nisso que consiste a sua apostasia. E lá Daniel 7:25 diz, iria mudar os tempos e a lei, além de perseguir os santos do Altíssimo, iria magoar os santos do Altíssimo, iria cuidar e mudar os tempos e a lei. Então, para poder ter a lei do papado em vigor no lugar da lei de Deus, ele precisaria alterar esse ciclo semanal. É por isso que a semana hoje começa com o segundo dia. E o sábado, evidentemente, na visão humana, é o sexto dia, e o sétimo dia, para a Bíblia se acomodar ao conceito humano, às tradições humanas, então o sétimo dia, aos olhos do papado, ficou o domingo. Você está entendendo essa mudança, essa mexida do papado na palavra de Deus? Isso é só para ele preservar a sua autoridade acima da palavra de Deus. Então, Daniel 7, verso 25, já prescreveu essa ordem das coisas. Primeiro mudaria os tempos, já não é mais o ciclo certo do primeiro dia da semana, a sexta-feira, mas é da segunda ao sábado, e, consequentemente, iria atingir a lei, os tempos e a lei. Enfim, essa característica do papado é transgredir a lei de Deus. A Bíblia revela este fato para nós. Aqui temos o papado, mas vamos agora ver a atitude dos pseudos protestantes, que são os evangélicos em geral, que são os neopentecostais em geral, e vamos ver o que diz lá então Mateus 7, verso 21 ao 23. Nós já lemos esse texto aqui, é tão citado por mim nos meus encontros, mas vamos mais uma vez ler. São Mateus 7, verso 21 ao 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Bem, aqui Jesus já está dizendo, não é qualquer igreja que tenha esse costume. A Igreja Católica não tem esse costume de ficar repetindo, como Jesus falou, vã repetições. E o que Jesus repetiu aqui? Desses falsos líderes. Aqueles que ficam sempre com o nome Senhor, 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 glória a Deus, aleluia, Senhor. Ele está fazendo um apontamento para esses evangélicos em geral, esses neopentecostais em geral, que costumam repetir frases em nome de Deus, em nome do Senhor, em nome de Jesus. E Jesus falou, não é por aí. Então, continuando, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, indiretamente, ele está dizendo, olha, não adianta vocês me clamarem da boca para fora e ficarem aí com vã repetições e ficarem aí gesticulando, se esperneando, pulando, balbuciando, gritando, se autoflagelando. Não é nada disso que me agrada, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, parece que ele está falando diretamente para os que têm costume de citar repetidas vezes o nome de Deus, né? E também tem a Bíblia em mãos para poder obedecer, mas não obedece. Tem a Bíblia de Deus para poder se nortear, para seguir, para saber a verdade, mas não valoriza.
Então Jesus já está chamando a atenção de uma classe de pessoas que você vai notar que se trata dos evangélicos e protestantes em geral aí. Veja continuando, Mateus 7:22. Mas muitos naqueles dias hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos milagres? Bem, aqui confirmou. Trata-se, evidentemente, dos neopentecostais, e aqui é uma referência do tempo do fim. Tanto é que nós vamos ver aqui no verso 23 que é isso mesmo. É quando Jesus estiver voltando, é que haverá essa cobrança desses tipos de cristãos, esses evangélicos, protestantes, que gostam de entrar em contatos com fenômenos, fazer curas, milagres, fazer revelações e assim por diante. Então aqui Jesus está falando diretamente, não para católicos, que eles não têm essa atitude. Não é postura de católicos aqui. É postura de pentecostais e evangélicos do tempo do fim. Então, o verso 22 termina na pergunta: em teu nome não fizemos muitos milagres? E o verso 23, finalmente, nós lemos: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Ou seja, tudo que eles fizeram não foi pelo poder de Deus, porque eles nunca foram obedientes, nunca tiveram interesse em seguir o assim diz o Senhor, a Bíblia Sagrada. Tinham a Bíblia em mãos, mas eles eram negligentes, eles eram omissos, rebeldes com a palavra de Deus. Por isso, os poderes miraculosos que os acompanhavam eram poderes espúrios, de demônios. Não é isso que diz ali em Apocalipse 16, verso 13 e 14? São espíritos de demônios que estão ali atuando, e Apocalipse 13 também, a partir do verso 11, fala que iria usar essas igrejas, porque os Estados Unidos é mencionado ali, conforme eu disse, e é composto por protestantes, iria usar poderes demoníacos para seduzir os seres humanos. Então seria atuações de demônios, os milagres, os fenômenos, os acontecimentos paranormais por mão desses obreiros pseudos bíblicos aí, pseudos cristãos. Através deles Satanás faria esses milagres, esses acontecimentos. Então não é Jesus, nunca vos conheci. E ele termina dizendo: apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Você percebeu como Jesus enfeixou o assunto? Vós que praticais a iniquidade. É a mesma característica do papado. O homem da iniquidade, o filho da iniquidade, o filho da perdição, o homem da iniquidade, ou seja, aquele que transgride a lei. Aqui também, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em outras palavras, vós que transgredis a lei. A característica tanto do papado como desses que são tidos como evangélicos, protestantes, pentecostais, em geral, que têm a Bíblia em mãos e dizem professar a verdade, a característica que há neles é a transgressão da lei de Deus. Enquanto a igreja, enquanto o exército de Deus espalhado pelo mundo abre a Bíblia e não se importando com as consequências que vai se romper contra eles, estão a ensinar a verdade ao mundo, e o mundo retribui esses ensinos com pedradas, com xingos, com palavrões, com insultos, enfim, o mundo rejeita os que estão ministrando a verdade. Além dessa reação do mundo, tem também essa atitude desses líderes cristãos. Esses estão com a Bíblia em mãos, estão refutando os verdadeiros mensageiros de Deus, e aqueles que não têm a Bíblia em mãos, que são os católicos, que se dizem cristãos, também estão refutando. E Jesus está deixando aqui como revelação para nós essa característica em comum entre esses dois poderes, o catolicismo e os evangélicos, e assim nós temos o que é os Estados Unidos e o que é o papado, ambos os poderes descritos em Apocalipse 13. Eles iriam dar as mãos nisso que há em comum. Ambos guardam o primeiro dia da semana, que na verdade é algo que o Papa confessa sem rodeios. É um sinal da autoridade do Papa em questão religiosa. Mas esses que estão com a Bíblia em mãos estão ensinando isso. Enfim, para resumir o caso, o fato é que a união consiste não em pontos de doutrinas, ensinamentos da Bíblia. Então, isso que diverge entre esses poderes que estão se unindo pela influência maléfica de Satanás e seus demônios, esses poderes religiosos que estão se unindo, na verdade, eles estão deixando de lado
as suas diferenças, estão se unindo naquilo que há em comum entre eles. Então, o que mais se destaca de todos esses poderes, não digo só no aspecto cristão agora, mas no aspecto dos pagãos do Oriente, do Extremo Oriente, do islamismo ali, do Oriente Médio, o que mais se destaca em todas as religiões é mais exclusivamente dois pontos. O primeiro é o assunto da guarda do domingo. E o Papa já está tomando providências para que todos se identifiquem com o sinal do domingo como dia santo. E é assim que diz a Bíblia, Apocalipse 13, 16 e 17. O sinal da besta, que o verso 8 de Apocalipse 13 diz: toda a terra vai adorar a besta debaixo desse sinal. Então, este é um ponto em comum. E o outro ponto que é em comum em todas as religiões, sem exceção, é a vida após a morte. Então, essa visão que vem direto do inferno, da parte de Satanás. Então, não importa como a pessoa crê que a pessoa continuará viva depois que morre. O fato é que, ao crer que a pessoa não morre, mas continua viva, então, esse é um conceito direto dos espíritos das trevas, ministrado para os pagãos, por parte do diabo. Sempre os pagãos defenderam a tese de que há uma alma, um espírito que sai do corpo quando a pessoa morre e vai para algum lugar, tem um destino aí qualquer. Então, tanto da parte dos pagãos e para os cristãos, partindo da Igreja Católica, se ensina para os protestantes também, que estão com a Bíblia em mãos, mas não seguem a orientação da Bíblia. Com respeito ao assunto da morte, nós já explicamos aí em encontros passados o que acontece com o homem depois que ele morre. Não deixe de ver e você vai entender que não tem nada de bíblico esse negócio de que a pessoa ao morrer, ela vai para o céu ou vai para o inferno. Esse negócio da pessoa que é santa quando morre, já vai para o céu, destrói tantas coisas, tantos ensinos bíblicos, e não precisa nem coisas difíceis para você entender. São João capítulo 14, 1 a 3, creio que você conhece. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Portanto, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja, é quando ele voltar, ele há de ressuscitar os que estão no pó da terra. São João 5, verso 29, deixa bem claro isso, entre outros textos, né? 1 Tessalonicenses 4, do verso 16 e verso 17, deixa claro isso. E outros textos, enfim, nós já explicamos isso em encontros anteriores, de forma pormenorizada. Mas aí esse texto de São João 14, 1 a 3. O fato de ele vir e ressuscitar os seus e dizer que ele vai levar os seus para estar com ele, para que onde ele estiver estejais vós também, isso é prova de que a pessoa quando morre não vai para o céu. Isso só vai acontecer de nós, os salvos, estarmos com Cristo depois de ressuscitarmos. E a ressurreição ocorrerá na sua segunda vinda. Não tem esse negócio quando a pessoa morre, já sai o espírito e vai para o céu. Mas aqui é um texto entre tantos e tantos que a Bíblia defende, mas o que há de comum entre todas as religiões espúrias é esses dois conceitos. O domingo como o dia santo, o dia de guarda, e a vida após a morte. O espiritismo, né? Que hoje é espiritualismo. É um espiritismo refinado e múltiplas formas de ensinamento aí tem o espiritismo nos dias de hoje. Mas é algo extremamente direto de Satanás. Enfim, nós temos esses dois pontos em comuns e as igrejas irão se unir com base nesses fatos, né? Então, nós temos aqui que entender que o sábado, que as pessoas estão tanto procurando pisar a pés, é o maior emblema da graça. E você pergunta, por que o sábado é o maior emblema da graça? Que não dá para pisar a pés. As igrejas aí que estão buscando fazer conforme o coração, o que eles sentem, conforme eles querem entender, copiando ali os costumes do paganismo, se aliando com o catolicismo, na verdade, estão comendo no mesmo prato. Estão ali, como disse, diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, essa união, esse ecumenismo, na verdade, se esses poderes
estão ali buscando a salvação pelas obras, quando você faz algo por conta, não de acordo com a palavra de Deus, é você buscar a salvação pelas obras. Por mais que você esteja enganado, nesse sentido, acreditando que você crê na graça, mas se você faz do teu modo, diferente da palavra de Deus, você está buscando os teus caminhos, é salvação pelas obras. E o assunto do sábado é o maior emblema da graça. E você pergunta por quê? Deus já deixou desde o princípio que homem nenhum tem algo de Deus pelas suas próprias obras, mas é pela graça. E eu explico. O fato é que quando Adão e Eva abriram os olhos pela primeira vez lá no Jardim do Éden, eles olharam para frente, tudo estava pronto, o jardim estava preparado. Olharam para a direita, o jardim estava perfeito. Olharam para a esquerda, não faltou nada. Olhou para trás, estava algo magnífico, tudo pleno, tudo perfeito, tudo concluído. Então, não faltou nada para eles fazerem. E ainda, como bênção especial de Deus, no dia seguinte, Deus deu o sábado. A palavra sábado significa descanso. Então, depois que o homem viu que não precisava fazer nada, é que Deus então deu esse presente que é o sábado edênico. Gênesis capítulo 2, 1 a 3. Então, o recado de Deus para toda a raça humana, através do sábado, é muito claro. Sábado significa descanso no Senhor. Então, significa que Adão e Eva, com a mente sublime, com a mente pura, inteligente que eram, eles entenderam claramente que Deus não estava querendo nada deles. Tudo estava pronto. Então, eles tinham apenas que descansar no Senhor. Então, o sábado foi essa oferta, descanse em mim. É Jesus abrindo os braços e dizendo, para nós em pecado, né? É a mesma coisa. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Deus sempre ofereceu a sua graça, sempre ofereceu o seu descanso. E o sábado, que é o emblema do descanso, por que eles dizem que é um fardo, os evangélicos hoje? Por que eles dizem que é um fardo, é um peso que Deus precisou mudar? Era na dispensação mosaica, que agora é a dispensação da graça. Então, na verdade, Satanás deu um jeito para pensarem assim, os evangélicos, a fim de abraçarem a causa do papado. E é justamente isso que nós estamos vendo acontecer. Eles estão abraçando a causa do papado, acreditando que estão aí, por causa da união, estão entusiasmados, estão comovidos com esse tema de fraternidade, de inclusivismo, de união, estão aí se deixando levar pelo emocional e esquecem que Deus há de cobrar aquilo que está na sua palavra, não aquilo que o homem pensa, aquilo que o homem defende. Dizem que o sábado era um peso que Deus deu para o povo de Israel e todos os 10 mandamentos tinha esse peso, esse fardo, essa carga, mas se Deus queria colocar peso, fardo, carga sobre o seu povo, o povo de Israel, por que ele começa os 10 mandamentos dizendo assim, eu sou Deus que vos tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. E logo que ele falou essas palavras, está lá em Êxodo capítulo 20, 1 e 2. Logo em seguida, ao ter dito que eu sou o Deus que vos libertou, o Deus da liberdade, o Deus que quer ver vocês livres, logo depois que ele falou isso, ele deu os 10 mandamentos. Que sentido haveria de Deus se identificar como libertador e de repente colocar uma carga sobre o seu povo? Então, esses conceitos, essas ideias que lançam contra a lei de Deus, dizendo que agora o Deus é outro, a lei agora é só o amor, tudo agora é livre, estamos só preocupados, dizem eles, em falar de Jesus, da cruz, do amor, da salvação, do poder, da conquista, da vitória, enfim, eles ficam com esses temas, conforme disse lá em Isaías, né? Isaías capítulo, vamos ver, Isaías capítulo 30. Isaías 30. Nós já lemos esse texto no encontro passado, versos 9 e 10. Olha a reação do povo do passado, compara com a de hoje. Eles dizem assim, disseram e hoje é a mesma coisa. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto.
Dize-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Então, a atitude do povo no passado e a de hoje, na verdade, em geral, é a mesma. Eles não querem um líder que pregue o juízo de Deus, que pregue a lei de Deus, que pregue aquilo que é reto, aquilo que é a verdade. Eles querem coisas que vá trazer para eles conforto, que vá coadunar com as suas perspectivas, os seus projetos, o seu mundanismo, os seus pecados. Querem que o líder da igreja passe a mão sobre a cabeça deles. E Satanás, então, vendo que o povo tem este propósito, não querem ter nada com a verdade, Satanás envia esses líderes. E o mundo está recheado desses tipos de líderes. É por isso que o Apocalipse 13 fala dos Estados Unidos da América do Norte como ponto inicial daqueles que representam o evangelismo, os evangélicos ou os protestantes ao redor do mundo. No sentido geral da palavra, ali nós temos essa referência de um protestantismo apostatado, que é pelo fato de ter se apostatado, ter se afastado da verdade, querendo agradar o povo, é que eles estão agora se aproximando mais e mais aí do papado e não estão vendo diferença entre o santo e o profano. Eles não têm mais essa noção ali. Enfim, nós temos aqui, lembra aquele texto lá de Êxodo capítulo 30? Capítulo 3. Veja, vamos abrir lá, Êxodo capítulo 3, verso 4 e verso 5. Presta atenção, o sábado Deus deixou como um dia santo. Êxodo capítulo 30, Êxodo capítulo 20, verso 8 ao 11. E capítulo 2 de Gênesis, dos versos 1 ao 3. Mas em toda a Bíblia é um dia santo, né? O sábado é um dia distinto, um dia diferente. E veja o que nós lemos aqui em Êxodo capítulo 3, verso 4 e 5. Diz assim: Vendo o Senhor que ele, Moisés, se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Enfim, aqui nós estamos vendo que Deus cobrou de Moisés para que ele entendesse que aonde Deus está, aquilo se torna santo. A terra era comum como qualquer parte de onde Moisés pisasse, né? O caso aqui de Moisés considerando, né? Então qualquer parte do deserto onde Moisés pisasse era uma terra comum. Mas naquele momento em que Deus se manifestou ali, a terra se tornou santa. E nessa situação, ele deveria ter um comportamento diferente. Deus falou: tira as sandálias dos pés, porque aonde tu estás é terra santa. E é terra santa porque Deus estava ali. E se você for analisar o assunto do sábado, nós temos a mesma situação que Deus quer passar para nós. Olhando como um dia é igual a todos os dias. Com os nossos olhos nós não vemos diferença. Mas a Bíblia fala que é um dia que Deus tem um encontro especial com o homem. É o dia do Senhor. A Bíblia deixa bem claro que o sábado é o dia do Senhor. E ele pede para que nós nos afastemos dos afazeres do mundo para termos tempo para passar com ele. É o dia do Senhor. Não é o dia para buscarmos os nossos próprios interesses. Leia Isaías 56, 1 a 8, Isaías 58, verso 13. Nós já temos falado sobre isso. É um dia singular. Então, sendo que Deus está ali, já torna esse dia diferente dos outros dias. Já torna esse dia santo. E é por isso que ele pediu para santificarmos. É como o caso de Moisés. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Então, não é para nós dizermos que é igual a todos os dias, mas os evangélicos, os pentecostais, os líderes estão dizendo: o sábado caducou, Deus diz na Bíblia que é dia santo, mas nós resolvemos mudar, agora o domingo é o dia santo. Né? Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Mas você abre Romanos capítulo 6, verso 1 ao 6, entre outros textos, nós já trabalhamos também sobre isso, ali fala que para comemorar o acontecimento da ressurreição, Deus deixou o batismo, não deixou o domingo.
O batismo é o memorial da ressurreição. Então, todos que se batizam estão fazendo porque Jesus, ele foi sepultado e ele ressurgiu. Ele se levantou para interceder por nós. Então, ali, a ressurreição de Cristo é simbolizado pelo batismo, que a pessoa sai das águas como uma nova criatura. Então, Deus deixou o batismo para nós, de acordo com a Bíblia, comemorarmos o acontecimento da ressurreição. Mas o homem, na sua rebeldia, diz, não, além do batismo, nós vamos virar as costas ao sábado do Senhor e vamos, a partir daí, guardar o domingo. E é o Papa que colocou essa ideia. Conta-nos um pastor uma ilustração muito apropriada a respeito. Como nós devemos tratar o sábado em relação aos demais. Nós estamos dizendo aqui que o sábado é um período de 24 horas do dia, é um dia da semana e aos nossos olhos é um dia qualquer. No entanto, assim ele ilustrou esse pastor. Ele disse que a esposa chega para o esposo e diz, bem, hoje é o dia do nosso aniversário de casamento. Então, para nós, hoje é um dia especial. Então, o marido, logo de manhã, ele é interceptado pela esposa com essas palavras. Ela deixa bem claro que aquele dia ela espera que seja um dia especial. Por quê? Estão comemorando mais um ano juntos. É um ano que comemora, é o dia que comemora o aniversário de casamento desse casal. Mas vamos supor que o marido escuta esta declaração da esposa e de repente ele fala para ela, nossa, que bom, então é o dia que comemora o nosso aniversário. Mas antes, eu gostaria de dizer para você, antes de qualquer coisa, que hoje eu vou passar o dia fora com meus amigos. Eu vou jogar bola na parte da manhã, à tarde eu vou no barzinho ali, vou jogar um pouco de sinuca e nós temos uma festa à noite para comemorar a minha promoção no trabalho. Então, ele dá um beijo na esposa e sai e deixa bem claro que ele vai passar o seu dia com seus amigos, jogando bola, comemorando, fazendo festa e tratando como se fosse um dia normal. Ou se ele dissesse, não, mas hoje eu tenho que fazer uns trabalhos para adiantar o meu serviço, é o nosso dia, mas vamos deixar para uma outra ocasião. Enfim, como que você acha, disse o pastor, ele fez a pergunta final, como que você acha que a esposa iria se sentir ao ver o seu marido tratar com tanto desdém esse aniversário de casamento dos dois? Ela iria certamente ficar muito entristecida. E aí, ele usou como ilustração, Deus deixou o sétimo dia da semana para nós comungarmos com ele como um dia especial, lembrarmos dele como nosso Criador e nos aproximarmos, nos estreitarmos em relação, porque nós somos criatura e ele é o nosso Criador. E não só o nosso Criador, ele é o nosso mantenedor e também é o nosso Redentor. Então temos muitos motivos, de acordo com a Bíblia, para termos o sábado como um dia de celebração, um dia de aproximação com o nosso Deus. Deus falou, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Então, Deus ele deixou o sábado como singular. É um dia especial para nós com ele e ele para conosco. Mas nós, no nosso desdém, na nossa rebeldia, agimos como esse marido agiu com a esposa. Olha, eu sei que hoje é um dia para estarmos juntos, é um dia que o Senhor espera que tenhamos uma comunhão especial, mas a gente vai levando essa comunhão aí durante os outros dias da semana, que eu tenho outras coisas para cuidar aí nesse dia especial. Então, Deus há de cobrar a pessoa que toma atitude como esta, uma atitude assim. É uma atitude, certamente, de desdém. Se você analisar o cativeiro babilônico, veja lá em Ezequiel capítulo 20, por exemplo, Deus permitiu que Israel fosse para o cativeiro babilônico, especialmente por ter ele, o povo de Israel, aceitado cargas no dia do sábado, feito comércio no dia do sábado, ter tratado o sábado como um dia qualquer da semana, sendo que Deus foi muito específico e foi muito longânimo para com eles, até que eles abrissem os olhos e vissem que eles estavam magoando a Deus. Então, eles insistiram com a prática de tratar o sábado como um dia comum,
Então, Ezequiel 20, entre outros exemplos que a Bíblia nos traz, ali explica o motivo do cativeiro babilônico. Eles praticavam muitos pecados, mas Deus colocou em consideração o ato deles desdenharem do dia do sábado, tratar o sábado como um dia qualquer da semana. Então, que paralelo que nós tiramos para a nossa vida? Se Deus tirou o povo de Israel lá de Jerusalém e fez com que fosse para o cativeiro babilônico por ter virado as costas ao sábado do Senhor, será que o homem que toma mão de violência para transgredir o sábado do Senhor nos dias de hoje, Deus vai colocar esse homem na Jerusalém celestial? Se aqueles que na terra já estavam em Jerusalém, Deus tirou de lá para a escravidão da Babilônia, porque transgrediu o sábado, por que que agora ele colocaria um transgressor do sábado, um voluntário transgressor, colocaria lá no céu, na Jerusalém celestial, se esse exemplo bíblico já está bem claro para nós nos dias de hoje? Bem, uma coisa que eu gostaria de dizer aqui, eu anotei para não esquecer, né? Houve 2 casos nos Estados Unidos recentemente, agora no final do ano passado, nos Estados Unidos. Primeiro foi um carteiro que ele resolveu não entregar as cartas na cidade onde ele morava, tinha que entregar as cartas também no domingo. Mas ele resolveu reclamar o seu direito de ter o domingo como dia santo. E o seu caso foi parar na Corte da Justiça. Ele não queria mais entregar as cartas no dia de domingo. E a Corte da Justiça foi a favor dele e a empresa teve que indenizar esse carteiro. Eu não estou lembrado dos detalhes, mas é uma história recente que aconteceu nos Estados Unidos e ele ganhou a causa, mas eu me pergunto, será que se ele fosse um guardador do sábado e ele fosse obrigado a trabalhar no sábado, a Corte de Justiça iria favorecer esse carteiro? É lógico que não. Será que se ele fosse um islâmico que guarda a sexta-feira e quisesse a sexta-feira, a empresa daria a sexta-feira para ele e a Corte de Justiça iria favorecer o seu caso? É lógico que não. Mas por que favoreceu ele na questão do domingo? Porque a questão do domingo já é o assunto que a Suprema Corte dos Estados Unidos, juntos com os congressistas, os deputados dos Estados Unidos, estão a defender para ser um dia de guarda nacional, um dia de observância dos povos, dos americanos, um dia de descanso de todos os trabalhos. Então eles estão agitando muito esse assunto. Por isso ficou fácil ele ganhar aquela causa. Um outro caso aí que aconteceu recentemente foi na questão de um caminhoneiro lá em Nova York. Ele resolveu usar a rede social, e nunca tinha usado a rede social, mas ele resolveu usar o Facebook, né, a Meta, para colocar ali um anúncio para outros caminhoneiros que fornecia mercadorias para Nova York, amigos seus, para que boicotasse as mercadorias ali em Nova York, porque ele acreditava que o Donald Trump foi trapaceado nas urnas. E por isso que entrou Joe Biden. Ele era a favor de Donald Trump, de repente entrou o democrata, e é como aconteceu aqui no Brasil. Acredita-se que foi uma urna fraudada, né? Algo tendencioso lá, favorável para os democratas, e de repente ele, em protesto àquela decisão da eleição do presidente Joe Biden, ele resolveu boicotar as mercadorias para Nova York. Mas o que aconteceu então? Aconteceu que não demorou, ele foi respondido por muitos outros caminhoneiros. Ele não achava que teria tanto respaldo assim. Os outros caminhoneiros responderam e ele então fez com que todos se amotinassem contra Nova York. E houve uma certa crise ali. Imediatamente o governo respondeu à Suprema Corte e ele teve que se retratar, teve que pedir desculpa e, enfim, tudo normalizou ali em Nova York. Mas o que nós vemos com essa atitude desse caminhoneiro? Este caminhoneiro é uma amostra de muitos que não se preparam, de muitos que não desenvolvem o seu caráter na Bíblia e sabem até da verdade, mas que vive sem defender, a estrutura do seu caráter, desenvolver a têmpera da sua resistência.
Então, quando vier a pressão, muitas dessas pessoas que sabem da verdade não vai resistir, vai agir como esse caminhoneiro, ou como o presidente da Argentina também, o Milei, né? Ele ganhou na Argentina, se tornou presidente, mas nessa sua campanha, que foi caso recente ali, nessa sua campanha, ele falou que o Papa era comunista, era um terrorista, era um ditador e era um filho do diabo. Ele xingou muito o Papa Francisco nessa sua campanha para presidente ali na Argentina, o presidente Milei. No entanto, logo que ele ganhou, ele vendo que precisava do apoio do papado, de outros estadistas, não demorou muito, ele viajou até o Vaticano, se inclinou perante o Papa, pediu desculpa, beijou a mão do Papa e se retratou ali. Enfim, aonde está a têmpera dessas pessoas que mesmo sabendo que é verdade, estão voltando atrás diante de uma pressão? Então eu queria deixar bem claro, eu até anotei aqui esses dois casos, do carteiro e do caminhoneiro, e nós estamos vendo que o lado mais forte vai prevalecer e o mais fraco, o que fica do lado da verdade, se ele não estiver alicerçado em Cristo Jesus, ele não vai resistir. Ele não vai demonstrar a mesma fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Está ali na Bíblia, em Daniel 3, para tomarmos como exemplo de como funciona. Não basta saber. Muitos naquela ocasião ali, com esses três judeus ali, esses três hebreus ali na Babilônia, muitos eram também da mesma fé desses três. Havia muitos judeus, mas todos eles, mesmo contrariados, na hora que o rei tocou as músicas ali, eles se inclinaram porque eles tinham medo das consequências. E só teve têmpera, só teve fibra aqueles três amigos de Daniel. Aqui também anotei algumas coisas interessantes, né? Tem pessoas que querem levar o cristianismo como no aspecto de presunção. O que é presunção? Presunção é você deixar de fazer a sua parte e achar que Deus vai completar, vai lhe dar força. Por exemplo, Senhor, que eu tenha saúde, eu peço a Deus em oração, mas depois que eu faço a minha oração, eu como e bebo para satisfazer os caprichos do meu apetite, não quero saber se faz mal, não quero saber das consequências. Se eu pedir para Deus, Deus há de me responder. Isso é presunção. Então, tem muitas pessoas que acham que cristianismo é levar assim no aspecto da presunção. Não segue a palavra de Deus, não está afinado com o assim diz o Senhor, e daí aí reclama no seu engano, na sua ilusão, reclama a proteção de Deus, quer que Deus esteja com ele. Eu vou citar 3 casos aqui que eu marquei que chamou a atenção. Eu vi nas redes sociais. Um dos casos foi de um homem que entrou na jaula do leão, talvez você até já viu isso, mas já houve outros casos similares aí. Ele entrou na jaula do leão porque ele presumia que se ele estava com Deus, Deus iria proteger ele do leão. O leão foi e devorou ele. Já teve casos aí que, através de outros, de terceiros ali, a pessoa conseguiu se livrar. Mas ele estava iludindo, achando que Deus iria proteger, e assim, com essa visão, ele entrou na jaula do leão, se esqueceu que a Bíblia ensina que Deus protege, mas o homem deve fazer a sua parte. Quando Satanás levou Jesus para o alto de um pináculo, São Mateus capítulo 4, ele disse, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que o Senhor dará ordem a teu respeito para que te guarde. Bem, mas Jesus falou, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Enfim, nós não devemos pensar que se nós queremos a proteção de Deus, devemos abusar disso. Jesus ele deu exemplo de que nós temos que fazer a nossa parte. Caso contrário, será presunção e haverá consequências. E, no caso, nós devemos entender, no caso do homem que entrou na jaula do leão, ele deveria se resguardar, obedecer às placas de preservação, de distância da jaula do leão, porque Deus protege a pessoa que faz a sua parte. Outro caso que eu anotei aqui é o caso de andar sobre o rio. Teve um outro aí presunçoso que diz, bem, Jesus andou sobre as águas, eu também vou andar sobre as águas. E ele foi no rio muito caudaloso ali, muito largo, foi de bote e o seu amigo foi embora, ele ficou ali
e de repente ele disse que Deus o ajudaria ele a andar sobre as águas. E ele não queria ajuda. Conclusão, ele morreu afogado. E o terceiro caso que eu anotei foi de um líder cristão lá na África. Ele pediu para ser enterrado vivo. E ele convenceu a igreja que fizesse isso. E fizeram. E ele disse que depois de 3 dias podia desenterrar ele iria ressuscitar. Ele se colocou como Cristo, né? Achou que Cristo estava ali nele. Enfim, abriram a cova 3 dias depois e ele estava mortinho da Silva, né? Então, presunção. As pessoas estão lendo a Bíblia, estão deixando o seu coração, as suas inclinações, os seus defeitos falarem mais alto do que a palavra de Deus. Então, Deus, ele está aonde a pessoa está na sua palavra. Então, o guarda-chuva da proteção de Deus, conforme você lê lá em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ali ele será protegido dos males, debaixo da palavra de Deus. A sombra do esconderijo do Altíssimo é a proteção de Deus, né? Então, esse perímetro, que é a palavra de Deus, a verdade, estando ali, a pessoa estará protegido, como um grande guarda-chuva que não deixa cair os dardos ali, a chuva, as gotas d'água. E os homens não estão querendo se afinar com a palavra de Deus e pretendem, então, receber bênçãos do céu, pretendem ser protegidas e pretendem ir para o céu. Como aqueles que dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, não expelimos demônios, não fizemos tantos sinais, e ali haverá a surpresa. Enfim, não se trata de discurso do ódio, irmãos. Não se trata de eu estar aqui falando essas coisas para dizer que existe grupo que é melhor do que o outro. Todos nós, seres humanos, somos passivos de correção de Deus, de orientações, mas o básico nós estamos passando para que você realmente norteie a sua vida, para que você abra os olhos, como diz o Apocalipse, ou outras partes também da Bíblia, não só o Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que puder ver, que veja. Então, tem essas orientações de Deus. Enfim, nós estamos vendo as igrejas protestantes se iludindo com essa visão humana de que se eles estão com a Bíblia em mãos, eles estão certos. Se eles falam de Jesus, eles estão certos. Se eles entram em contato com o milagre, então existe uma presunção mais do que verdade para eles. E há surpresas desagradáveis no final de tudo isso. E eu gostaria muito que você aprendesse a prestar atenção no assim diz o Senhor. Não se deixar levar pelas aparências. O fato é que os pentecostais, evangélicos, protestantes estão claramente se aliando com o papado porque eles acham que o papado mudou, que agora não é mais o mesmo o Papa como era no passado. E como que está o Papa mostrando as suas caras e as igrejas iludidas com o assunto do amor não estão a enxergar. João Paulo II, por exemplo, ali da década de 90, morreu em 2005, e agora o Papa Francisco, tanto um como o outro de uma forma especial, eles olham as escrituras, principalmente o relato da criação, como sendo, na verdade, histórias fantasiosas. O que você lê ali no livro do Gênesis sobre a criação, esses papas em especiais, João Paulo II e o Papa Francisco, declararam e declaram que o que está relatado ali na história da criação do Gênesis é mais fantasias. Nós tiramos apenas lições para a nossa vida, mas aquilo não passa de mito. É algo fantasioso, é uma ficção, e eles não acreditavam, João Paulo II, e o Papa Francisco não acredita no que diz o relato do Gênesis, o que diz a Bíblia em geral. Então, para eles, o universo veio através do Big Bang. Então, eles acreditam que o mundo veio à existência através de um processo de macroevolução, um processo de bilhões de anos, e lá na academia, João Paulo II, na academia do Papa, Academia de Ciências da Igreja Católica, o Papa João Paulo II, ele fez um discurso, eu tenho anotado aqui esse discurso que ele fez, que ele explicou ali no discurso que a Academia Papal de Ciência, né? Ele explicou nesse discurso
que a, a teoria da evolução, na verdade, é mais do que uma hipótese. E cientistas diversos ao redor do mundo têm sido favoráveis à ideia de que a evolução, conforme o Big Bang, de que tudo veio através de um processo de bilhões de anos, é fato. Então, ele se posicionou, o Papa João Paulo II, para a teoria da evolução, ao invés do que está o relato bíblico ali de forma literal. Então, veja só o que ele disse, lá na Academia Papal de Ciência. Ele disse assim: hoje, um novo conhecimento tem nos levado à conclusão de que a teoria da evolução é mais do que uma simples hipótese. É notável que essa teoria tem sido progressivamente aceita por muitos pesquisadores que têm acompanhado uma série de descobertas do campo do saber. Há convergências dessas descobertas que não foram forjadas, que são resultados de um trabalho conduzido de maneira independente, ou seja, tantos cientistas de tantas partes do mundo fizeram pesquisas independentes. Então ele continua, que são em si mesmo uma forte evidência a favor desta teoria. Então eles chegaram à mesma conclusão, e João Paulo II então discursou nesta ocasião, lá na Academia Papal de Ciência, usou essas palavras. E isso espantou o mundo religioso em geral. Então, nós viemos de uma explosão cósmica. O livro do Gênesis não é um livro para se acreditar, é um livro de mito, é um livro de fantasia. O fato é que cientistas, muitos deles, eles alegam, eles confirmam que não há como conciliar as escrituras, o relato das escrituras, da criação do mundo, com essa visão da ciência de que as coisas aconteceram através de um processo de milhões e milhões de bilhões de anos, né? Um processo evolutivo. Então, essa cadeia de evolução, essa mutação genética, esse crescimento de novas formas de vida, tudo isso para os cientistas ocorre através de um processo de bilhões de anos. Então o Papa João Paulo II defendeu essa ideia, mas o Papa Francisco vai até mais além. Ele acredita que, porque ele confessa mais abertamente. João Paulo II deu os primeiros passos em declarar isso, mas de forma mais tímida. Agora o Papa Francisco ele já é mais declarado e é mais insistente em afirmar nos seus discursos que o mundo, o universo, ocorreu num período de cerca de 13,8 bilhões de anos e através de uma pequena partícula em uma parte do universo, ela começou a se expandir, começou a se esticar e no período de 4 bilhões de anos foi se expandindo e temos finalmente o universo que conhecemos hoje. Então, essa visão do Papa Francisco, com isso, ele discursou na mesma academia, na Academia Papal de Ciências, no dia 14 de outubro de 2014. Então, o Papa Francisco disse assim: o Big Bang, o que consideramos hoje ser origem do mundo, não contradiz a intenção da criação divina, mas, na verdade, a requer. A evolução não é inconsistente à noção da criação. Então, a evolução não é inconsistente à noção da criação, porque a evolução requer a criação de seres que evoluem. Quando lemos sobre a criação em Gênesis, corremos o risco de imaginar que Deus foi um mágico, com uma varinha mágica, capaz de fazer qualquer coisa, mas esse não é o caso. Deus criou os seres humanos e os deixou evoluir de acordo com as suas leis internas que Deus deu a cada um para que assim pudessem chegar à sua plenitude. Enfim, por que de repente o Papa começou a defender a teoria da evolução? Porque é para atingir por parte de Satanás, e ele usa o papado e os poderes da terra, a ciência e todos os acadêmicos, todos os cientistas, ele está usando essa parte pensante, essa parte de liderança do mundo, para fazer com que aqueles que defendem, e hão de defender mais ainda o assunto do sábado semanal, o sétimo dia da semana, eles sejam estagnados, sejam sufocados. Então, porque nós estamos defendendo o assunto da criação com base
nos 7 dias que Deus criou lá no Gênesis. Em 6 dias fez o Senhor, e Deus lembrou isso para Moisés, que foi 7 dias literais. Tanto é que Deus foi rigoroso em cobrar do povo de Israel esses 7 dias literais. No decorrer da história, lá em Ezequiel capítulo 20, na vida da história de Israel, Deus cobrou o sábado literal, o sábado da criação, o sábado defendido também por Moisés, que aponta para a criação. Jesus, quando falou o sábado foi feito por causa do homem, ele fez referência ao sábado, que é conhecido do 7º dia da criação, da semana de 7 dias. Mas o Papa, querendo jogar esse assunto de 7 dias literais da criação, ele tem usado, então, ele tem apelado para a ideia da ciência, que Deus criou através de um processo evolutivo. Então, o que acontece aí? Se nós quisermos agora, aí no futuro, dizer que nós estamos nos apegando aos dias da criação, ele pretende dizer que isso não existe, né? Que a criação é um período de 1000 anos, por exemplo. Lá em Salmos 90, o Moisés que escreveu esses Salmos 90 fala que uma comparação, que a nossa vida, a vida para Deus, o dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Pedro também falou isso, né? Lá em 1º ou 2º Pedro, capítulo 3, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Deus está acima do tempo, né? Conforme diz lá em Isaías 9, verso 6, ele é o Pai da eternidade. Então, o tempo não faz caso para Deus, e Deus não faz caso do tempo. Ele está acima do tempo. É por isso que um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, não faz diferença. Mas o que acontece? O Papa está querendo dizer, e esses homens de ciência, que o assunto ali é figurativo, o assunto da Bíblia. De 6 dias e o 7º dia é como se fosse 1000 anos, não tem diferença. Mas uma coisa é Deus fazer uma comparação. Então, quando fala lá em Salmos capítulo 90, o apóstolo Pedro fez essa comparação de Deus em relação ao tempo. Um dia é como 1000 anos e vice-versa. Então, isso é só um termo comparativo. Mas quando fala que do 7º dia da semana, houve tarde de manhã o 1º dia, houve tarde de manhã o 2º dia, todos os judeus sabem que o termo Yom, primeiro, Yom, segundo, ou seja, Yom do hebraico é dia. Então, Yom primeiro dia, Yom segundo. Como está lá no relato do Gênesis, houve 1º dia, 2º dia. Então, sempre o termo Yom, antes do numeral ordinal, é um indicativo de um período exato de 24 horas. O Yom, antes do numeral ordinal ali do Gênesis, é o indicativo de um numeral ordinal. Um numeral é o indicativo de um dia, um ciclo de 24 horas. A parte escura e a parte clara que dá 24 horas. Enfim, os hebreus conseguem ler ali no livro do Gênesis a clareza de que é o período literal de um dia e não é o termo comparativo. E quando fala, então, do sábado da semana, é uma equivalência. Então, o dia do sábado está como equivalência. É o dia literal. Não é um dia comparativo de 1000 anos. Enfim, então o Papa, para poder usar esse recurso para desvirtuar as pessoas de guardarem o sábado, ele está junto com os pensantes da terra, desvirtuando desta maneira. Eu tenho aqui anotado, você pode ver, o nosso tempo está esgotando praticamente, pode anotar e ler aí na tua casa na hora que você tiver tempo. Lá em São Mateus, capítulo 19, 3 a 6, ali Jesus reconheceu que o homem deve se unir à sua mulher. Se o Gênesis, de acordo com o Papa, ele está dizendo que o livro do Gênesis é muito mito, desde a criação, principalmente até o dilúvio. Então, se o Gênesis é apenas um mito, é uma ficção, é algo, na verdade, fantasioso, não é literal, então, quando Jesus reconheceu em Mateus 19, 3 a 6, o que está lá sobre o homem e a mulher, então isso se tornou opcional, já que não é literal, é apenas uma opção, é uma observação, e nós podemos mudar essa mera observação, essa mera conotação, porque na verdade não foi algo que Deus instituiu, homem e mulher. Não precisa ser necessariamente assim. Veja que a ideia de Satanás em mistificar a criação, mistificar o livro do Gênesis, é para destruir a Bíblia. E começa com o casal aqui. Então, também a questão dos gêneros.
Deus colocou homem e mulher, né? Então, é uma opção, né? Essa conduta de homem e mulher, esse gênero, é uma opção, né? E veja, em São Mateus 24, 37 a 39, procure aí, a hora que você tiver tempo, ali fala que Jesus acreditava no dilúvio. O dilúvio ocorreu e ele chegou a dizer, assim no tempo do fim, será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, andavam no casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Jesus reconheceu a literalidade do dilúvio, conforme está lá em Gênesis. Mas o Papa está dizendo que tudo aquilo foi místico, foi apenas uma fantasia, uma ficção. Em 1 João 3, verso 12, ali, João, inspirado por Deus, revelou Caim e Abel como sendo fatos históricos. Caim e Abel existiram mesmo. E João, ali no final da Bíblia, lá no Novo Testamento, 1 João 3,12, revela este fato. Hebreus 11,5 mostra que Enoque foi literal. Está ali no início da Bíblia, em Gênesis, e ali no livro de Hebreus, no final da Bíblia, no Novo Testamento, reconhece o fato da existência de Enoque, conforme nós lemos ali, né, logo no início do Gênesis. São Lucas 17, verso 28, ali mostra que realmente Jesus acreditava no livro do Gênesis. São Lucas 17, verso 28. Então, quando quer destruir qualquer parte da Bíblia, principalmente o livro do Gênesis, você estará atacando toda a Bíblia. Esse negócio do pecado, do fim do mundo, como foi no tempo de Sodoma e Gomorra, ilustrado por Cristo, como foi antes do dilúvio, ilustrado por Cristo, já não seria mais verdade. Esse negócio de casamento instituído na criação não seria mais verdade. A história do gênero homem, mulher, macho e fêmea não seria mais uma coisa assim para levar a sério, seria só uma ficção ali, um relato ali místico que foi colocado ali. Assim, o assunto do casamento e o assunto do sábado. Quando fala que Deus tem um dia da semana para ter um contato especial com os seus, isso na verdade também não procede. Então o Papa, ele usado por Satanás, ele está empurrando o mundo a se afastar de Deus e ele, na verdade, é panteísta. E veja, ele acredita que... O que é panteísmo? Panteísmo é você acreditar que Deus é tudo e todas as coisas. Os xamãs, aqui na América Central, na América Latina, tem muitos feiticeiros, bruxos, xamãs das tribos de índios, e eles acreditam que tudo da natureza faz parte da divindade. E o Papa, na verdade, é panteísta. E tem uma declaração que você encontra lá na sua encíclica de 2015, a Laudato Si, no parágrafo 92, eu não sei se o nosso tempo vai permitir, mas eu vou ler rapidinho assim. Tudo está relacionado e nós, como seres humanos, estamos unidos como irmãos e irmãs a uma maravilhosa peregrinação entrelaçada pelo amor de Deus, pelo amor que Deus tem por cada uma de suas criaturas, e que também nos une em uma profunda afeição ao irmão Sol, à irmã Lua, ao irmão Rio e à Mãe Terra. Então veja, ele como panteísta, ele não acredita nesse Deus bíblico, do Criador. O Papa, na verdade, ele está revelando as suas garras e ele está colocando as coisas de acordo com essa visão que o mundo hoje já tem abraçado. Ainda na Laudato Si, no parágrafo 233, ele continua. O universo se desdobra em Deus, que é quem o universo se desdobra em Deus, que é quem o preenche inteiramente. E assim encontramos um significado místico em uma simples folha, em uma montanha, em uma gota de orvalho, no rosto de um pobre. O ideal é apenas passar do exterior para o interior, a fim de descobrir o ato de Deus, mas também descobrir Deus em todas as coisas. Ele usa essas palavras floridas para dizer que Deus é uma lágrima, é uma folha. Quando fala que está ali, uma coisa é Deus ter criado todas as coisas, mas dizer que Deus está ali, Deus criou Satanás, mas ele não está no Satanás. E o que eu estou falando, eu repito, não é discurso do ódio aqui. Eu não estou fazendo discriminação. A Bíblia está para desmascarar. O que é certo, o que é de Deus é de Deus. E existem coisas que Deus criou que não é de Deus. Existem pessoas que não são filhos de Deus. Nós devemos amar todas as pessoas, porque Jesus disse, amai os vossos semelhantes. Mas uma coisa é semelhantes, outra coisa é irmãos. Então,
uma coisa é verdade, outra coisa é contrafação. Então, é uma imitação da verdade. Temos ainda uma parte da encíclica do parágrafo 246. O Papa Francisco escreveu: uma parte da sua oração diz assim: Ó poderoso Deus, o Senhor está presente em todo o universo e na menor das suas criaturas. Bem, assim discorre. A partir do próximo encontro, nós vamos explicar como que ele tem demonstrado essa sua visão de mistificar as coisas para desestruturar a verdade, para levar todos a se tornarem pagãos. Ele está levando o mundo ao paganismo com palavras floridas e as pessoas não estão percebendo. O resultado do paganismo é gravíssimo. É o que vai fazer cumprir o que está em Apocalipse 13, verso 15. As pessoas serão mortas como resultado dessa ideia do paganismo. Então, se você quer saber mais, fique antenado conosco, nos acompanhe e a partir do próximo encontro você vai ver sobre essa índole do papado através das suas próprias palavras. E nós vamos ver como que ele se encaixa nas acusações de Deus de acordo com as Sagradas Escrituras. Por hora, nós temos que ficar aqui. Eu peço que você pense nisso. Agradeço a tua presença, principalmente a de Deus. Fique conosco e até o próximo encontro.